João 6,15, e depois nós vamos para Mateus 14, tá bom? João 6,15, escrito está: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer o rei, tomou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Agora você vai lá para Mateus 14, 28, para a gente completar essa mensagem aqui, que essa mensagem tem em vários lugares da Bíblia, no Evangelho de Jesus, e nós vamos completar em Mateus 14, 28. Está escrito: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-te ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor. Eita, Senhor. Mais uma vez: Senhor. Isso. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eita, levanta a mão para cá, levanta. Eu creio que vocês vão me abençoar agora com essa oração, e vai ser bênção para vocês também. Senhor, abençoa o teu povo com essa palavra. Pai, eu recebo a oração do teu povo, e eu creio que o Senhor vai falar de forma diferente nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. E hoje, irmão, nós vamos para o quinto milagre de Jesus, amém? Vocês pensam que pregar sobre o milagre de Jesus é fácil, irmão? Meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia. Presta atenção, irmãos. Após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, que a gente falou aqui na terça passada, você vai entender que Jesus, ele chega assim para os discípulos e fala: ó, agora que eu já enchi a barriguinha da multidão, já despedi todo mundo com a barriguinha cheia, com a palavra, vocês agora vão pegar aquele barco e vai. E os discípulos olhando para Jesus: mas o Senhor, eu vou ficar, e eu vou subir, e eu vou orar. Dessa vez, Jesus não leva os discípulos para orar com ele. Aí você está perguntando: por que Jesus precisava então ir para o monte orar, depois de fazer sinais e maravilhas com aquele povo? Irmãos, primeiro, Jesus, ele precisava recarregar as suas energias espirituais. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você recarrega as suas energias espirituais orando. Eu não vi não, glória a Deus, aí no povo de Deus. Meu Deus, acho que tem pouca gente orando aí, hein? Irmão, sai daqui e fala: meu Deus, tem que carregar minhas energias espirituais, amém? Então presta atenção, na sua casa também tem um lugar para você recarregar suas energias espirituais. Levanta a mão que Deus vai te encontrar lá no teu quarto hoje. Aleluia! Presta atenção, a multidão, por que Jesus saiu fora da multidão? E também deixou os discípulos de lado um pouquinho. A multidão queria fazer Jesus rei. Isso ia complicar o tempo da missão. Presta atenção, tem coisas que você está vendo acontecendo na sua vida, e às vezes você pensa que é o tempo, mas o Senhor Jesus, ele entendeu, e você precisa entender que tem coisas que vai vir sinais para você, mas ainda não é o tempo. Quem está entendendo diz amém. Porque senão pode complicar o tempo da sua missão. E Jesus, sabendo que todo mundo queria fazer ele rei, ele ainda estava começando a jornada, ele se afastou, porque ele sabia que o tempo de Deus na vida dele, na cruz do Calvário, ainda não tinha chegado, porque tinha muito milagre para fazer ainda. Oh, glória! Irmãos, a coisa mais linda é você se reconhecer e saber o seu tempo em Deus. E quando você entende isso, a sua vida destrava. Presta atenção que Jesus também, ele foi também orar, porque ele queria fazer um sobrenatural com os discípulos. Você sabe o que eu acho lindo? Jesus, ele era uma pessoa de surpresa.
Se você serve Ele, você pode ter certeza, tem uma surpresa para você acontecer agora na sua vida. Presta atenção que Jesus, ele foi para o monte orar, porque ele sabia agora que teria o sobrenatural na vida sobre os discípulos. E você tem que entender que a oração antecede o sobrenatural. Primeiro eu oro, depois o Senhor vem fazendo o sobrenatural. Qual o nosso problema? Primeiro, Senhor, me dá o sobrenatural, depois eu vou orar. Não é assim. Não é assim. Primeiro você ora, levanta a mão que Deus vai te dar força a partir de hoje. E depois o sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Irmão, você presta atenção. Vou até beber uma água aqui. Vou ter que falar isso para a igreja. Qual é a diferença aqui quando você vê a palavra? Essa não é a primeira vez que Jesus está no barco com os discípulos. A Bíblia nos revela que tem vezes que Jesus estava no barco, até dormiu. Dessa vez ele manda os discípulos ir para o barco e não está com Jesus, e não está com eles no barco. E toda vez que envolve barco, envolve tempestade. Você está no barco hoje espiritual, meu querido. Se Deus te colocou você nesse barco, pode esperar uma coisa: tempestade. Ouviu um glória a Deus? Glória! Presta atenção que você precisa entender. Com Jesus fora do barco, tem tempestade. Com Jesus dentro do barco, também tem tempestade. Porque isso vai depender do que Deus quer fazer com você. O que não pode é não ficar sem Jesus, irmão. Tem que ter Jesus, ou dentro do barco ou fora do barco. Levanta a mão, porque o Mestre está pegando hoje na tua mão. Presta atenção aqui, a Bíblia nos fala em João 6,16, você que quer acompanhar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E enfrentando o barco, e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. E o mar se levantou, porque um grande vento se assoprava. Eu quero agora trazer algo aqui que às vezes as pessoas não pregam. É que os discípulos, eles obedeceram a voz de Jesus, entraram no barco e foi. Só que eles foram e atravessaram por outro lado? Não, eles ficou lá no meio esperando Jesus. Eles podiam ter ido, mas eles não foram. Eles ficaram esperando Jesus. Irmão, discípulo que é discípulo espera Jesus. Espera de... Olha que coisa linda. Olha, mesmo com toda a situação acontecendo, os discípulos esperaram Jesus. Tem gente que está entendendo aí. Olha só o que estava acontecendo. Tem muita gente que, por causa da espera, não está mais aguardando Jesus nas suas decisões. Por causa do tempo, por causa do delay da situação, você agora quer tomar o remo. Ah, Jesus está demorando mesmo, eu vou perseguir o meu caminho. Só que discípulo que é discípulo, irmão, mesmo que o negócio fica feio, ele está lá esperando Jesus. Levanta a mão os discípulos de Jesus aí, ô glória, ô glória. Tem muita gente que para de esperar Jesus quando o quê? Quando começa a demorar. Jesus começa a demorar na sua vida, o milagre não está acontecendo de forma que a revelação foi dada para você. Você vê o vento mais forte, você para de esperar Jesus, quer dar um jeito de sair desse vento, e quando começa a ficar escuro, aí que você mesmo não espera Jesus. Quem diz amém? Amém. Presta atenção, a Bíblia nos fala em João 6,17, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era o que? Escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, e o mar se levantou, porque um grande vento se assoprava. Presta atenção, irmãos, eles estavam esperando Jesus. O que acontece? O mar se levanta. O mar só se levanta para quem está esperando o milagre. Aleluia, Deus. Pouca gente esperando o milagre, meu Deus. As ondas só se levantam para quem está esperando o dono do milagre.
Mas vou melhorar um pouco mais. E fica escuro quando a sua atenção está no dono do milagre entrar no seu barco. Você está entendendo aí, discípulo? Se você é discípulo de Jesus, Jesus fez uma promessa para você. Se você está sobre a ordem de Jesus, as ondas vão se levantar porque você está esperando o teu milagre. O vento vai soprar mais forte porque ainda você está esperando o dono do milagre. E vai ficar tudo escuro para você não ver nada. A onda batendo, o vento vindo sobre você, mas você continua ali mesmo no escuro esperando Jesus, irmão. Oh, meu Deus, levanta a tua mão e glorifica esse Deus. Você que é discípulo. Aleluia, aleluia. O mar se levantou quando tudo estava escuro. Glória a Deus. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Pode estar acontecendo com a sua vida e você não está entendendo. Você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus, você vem nos cultos, você é fiel ao Senhor, mas aí quando você pensa que as coisas vão começar a melhorar para você, você está começando a ver o barco agitando. Daqui a pouquinho as ondas começam a ficar mais fortes, daqui a pouquinho o vento quer te arrastar, as ondas te engolir, e para piorar, fica tudo escuro, sem direção. Aleluia. É nessa hora que Deus prova a fé dos discípulos. Anabandai. Mas eu creio num povo aqui que vai continuar dentro do barco esperando Jesus. Oh, glória. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Ó, presta atenção. É nos momentos mais escuros da sua vida, você vai ver o vento bater mais forte na sua vida. É nos momentos mais escuros da sua vida que você vai ver as ondas querer te tragar. E você está procurando Jesus e ele ainda não veio. Mas na verdade ele já está lá olhando para você há muito tempo. É no momento mais escuro da sua vida é que quem está com você no barco vai entrar num desespero tão grande para te desesperar também. E Jesus está te observando lá de longe, porque ele quer ver quem é realmente que está com fé para esperar o milagre. Aleluia. Momento escuro da sua vida você pode estar passando hoje, mas o que Jesus está falando, se você aguardar ele vir, ele virá, vai andar com você, vai entrar no teu barco e vai acalmar a tempestade. É por isso que eu sempre prego aqui, irmãos, mostra a sua fé para Jesus. Mostra a sua fé para Deus, porque ele vai te dar essa experiência e o milagre vai ser gerado aos seus olhos. Ah, meu Deus, oh glória. Eu tenho que trazer essa revelação aqui também. Essa água vai dar, meu Deus. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão aí. Você falou que é discípulo de Jesus aí. É coisa boa, graças a Deus. Hoje já tem coisa boa nessa mensagem, irmão. Meu Deus. Presta atenção. Por que Jesus, ele despede a multidão e ele chega para os discípulos, Pedro no barco e vai, e ele fica sozinho? Você já se perguntou isso? E manda eles adiante. Se você for entender a palavra, é que milagres maiores, Jesus não se manifesta à multidão, ele se manifesta a discípulo. Você não vê Jesus andando sobre as águas na frente da multidão. Você vê Jesus andando nas águas do escuro, para os discípulos ver que ele é a luz que anda sobre as águas. Se você é discípulo, Deus vai te pegar e colocar você no particular, para você também ter essa experiência sobrenatural sobre a sua vida. Se você pega a Bíblia, querido, o azeite começa, olha, a jorrar naquela vida daquela viúva. É no secreto com Deus, é com pouca gente. Então levanta a tua mão aí, que hoje essa tristeza vai sair por lá de alegria, porque é no seu secreto, no seu individual. A nabassura mequebia, é que o sobrenatural vai ser visto sobre você. Oh meu Deus, aleluia.
aleluia. Eu quero trazer essa revelação que está em João 6,19. E tendo navegado uns 25 e 30 estágios, viram a Jesus andando sobre mar, e aproximando-se do barco temeram. Presta atenção, agora Jesus vem andando sobre as águas, as ondas estavam altas, Jesus continuou andando, o vento forte estava demais, Jesus continuou andando, estava tudo escuro, as pessoas, os discípulos pensaram, é um fantasma, mas ele continuou andando, vindo em direção aos discípulos. Nada parou Jesus. A pergunta é: por que nada parou Jesus? Irmãos, essa revelação você tem que colocar isso aqui no seu peito hoje. Jesus veio até os discípulos naquele momento escuro da noite, no meio do mar bravio, no meio do vento forte, para eles entenderem que ele socorre no improvável e no impossível, mas é porque Jesus estava resolvido por dentro. Quem é resolvido por dentro não teme a tempestade. Quem é resolvido por dentro, a onda vai querer te engolir, mas você continua andando porque você está resolvido por dentro. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem é resolvido por dentro, querido, ele também é resolvido por lá de fora. Aí que está o segredo. Jesus era resolvido por dentro, por isso a tempestade não podia fazer nada contra ele. Por isso o vento não podia ter poder sobre ele, por isso as ondas não têm poder sobre ele. Se hoje você deixar Jesus te resolver por dentro, nenhuma tempestade te para, nenhuma bravio te afunda, nada vai te parar. Então levanta a tua mão e glorifica esse Deus. Esse mistério diz amém. Se você for resolvido por dentro, Deus vai te usar para ajudar pessoas que estão afundando perto de você. Você recebe essa palavra? Você recebe em nome de Jesus? Presta atenção, você será mão para aqueles que estão se afundando. É uma profecia, levanta a mão que eu vou profetizar. Senhor, eu profetizo que eles sejam a mão para aqueles que estão afundando em nome de Jesus. Presta atenção aqui, querido. Os discípulos olhando do barco, olhando Jesus vindo, qual que foi a ideia dos discípulos? Jesus realmente é poderoso, olha só, ele está andando sobre as águas. Só que os discípulos estavam conhecendo Jesus por fora, mas teve um discípulo que falou o seguinte: eu quero conhecer Jesus por dentro. Aí Pedro, ele olha aquela situação, Mateus 14, 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-lhe ao encontro contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Irmãos, e aí a Bíblia continua falando em Mateus 14, 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu tenho que trazer essa revelação de Deus para a igreja hoje. Pedro viu que tinha algo sobrenatural com Jesus, e ele fez uma prova com Jesus: se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. Jesus viu fé em Pedro, irmãos, mesmo que seja pouca, e Jesus falou assim com ele: vem. Pedro, então, irmão, fico pensando no coração de Pedro, né, passando pra boca, alguma coisa toda, e ele vai e pisa na água, e vê que não afunda, o negócio tá igual cimento, meu Deus do céu, e ele começa a dar o segundo passo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, aí ele já começou a ver que o negócio tá firme, e daqui a pouquinho ele sente o vento, e começa a afundar. A pergunta é: por que Pedro afundou? Esse que é o problema de você querer acesso ao sobrenatural, a milagre, a bênção, sem ser resolvido por dentro primeiro. Aleluia. Porque no primeiro vento você afunda. Quem diz amém? Amém. No primeiro vento você desiste. No primeiro vento você está caindo.
No primeiro vento você quer largar tudo, porque você pediu bênçãos de Deus, você pediu milagre de Deus, você jejuou, você orou, foi para a madrugada, foi para o monte, pediu Deus a vitória, menos para que Ele resolvesse você por dentro. Aleluia. E Jesus queria deixar essa experiência para Pedro: sobre a minha ordem você vem sobre as águas, mas se você não deixar eu te resolver por dentro, você vai afundar no primeiro vento. Então levanta a mão, porque hoje a palavra é: eu te resolvo por dentro primeiro. Exaltado é o nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Você afunda quando começa a olhar para o vento e não para Jesus. Você tem que entender que quando você começa a acreditar no seu milagre, mas o vento vem, você começa a ter medo, você para de acreditar naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você sabe que a porta que Deus abriu, foi Deus que abriu para você, mas agora que você entrou na porta, parece que Deus não está mais lá. Está lá, irmão. Está lá. Você está vendo o vento batendo e você fala: Jesus me esqueceu. Não esqueceu. Só que Ele deixou você ali para te resolver por dentro. Quem está entendendo aí, irmão, o mistério? O vento vem para te resolver por dentro. Assim diz o Senhor. O mar vem tentando te engolir, para quê? Para te resolver por dentro. Presta atenção, alguns até podem falar: mas pastor, Pedro não deveria ter afundado porque ele teve fé para andar sobre as águas. Pedro não deveria ter afundado porque ele foi sobre a ordem de Jesus. Pedro não deveria ter afundado porque ele foi ao encontro do Senhor. Você tem que entender uma coisa: por que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele deixou de olhar para Jesus quando ele sentiu o vento. Não é porque ele sentiu o vento e ele afundou. Ele estava olhando para Jesus. O mar tentando engolir ele, mas ele está olhando para Jesus. O vento está batendo, mas ele está olhando para Jesus. De repente vem um vento mais forte, ele bate, sentiu o vento forte, olhou para a tempestade que ele estava, e aí o medo começou a entrar no coração dele. A Bíblia fala que ele não afundou, ele começou a afundar. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção que tem uma revelação de Deus. O segredo não é ir até Jesus. O segredo não é só você ter a volta de Jesus vir. O segredo é você ficar com os olhos fixos em Jesus até pegar na mão dele. Até você entender que você está segurando na mão dele. O que Jesus também queria dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, enquanto você está caminhando olhando para mim, você não afunda. Mas pastor, o vento veio. É pecado sentir esse vento forte, desanimar, irmãos? Não é pecado você sentir nada. O ruim é quando você sente as coisas e para de olhar para Jesus. Quem diz amém? O seu sentimento é uma ferramenta que Deus deixou em você para tratar você para o sobrenatural. Quem está entendendo diz amém. As suas emoções é uma ferramenta que Deus deixou dentro de você para te elevar, para você andar sobre águas. Não tem problema você sentir as coisas, irmãos, desde que você não pare de olhar para Jesus. Quem recebe essa palavra diz amém. Presta atenção, eu afundo quando eu paro de olhar para Jesus e deixo o que eu estou sentindo me afundar. Esse que é o problema. Agora o que eu sinto é maior do que a minha visão para Jesus. O que Jesus está falando é o seguinte: pode sentir o que você quiser, meu filho, desde que você não tire os olhos de mim. Porque eu vou segurar na tua mão, vou te resolver por dentro. Para encerrar, irmãos, meu Deus,
Tem mais, mas eu vou encerrar aqui. Presta atenção. Qual foram as condições de Jesus para Pedro andar sobre as águas? Essa vai ser bênção. Qual foi as condições de Jesus para você caminhar com Ele sobre as águas? Para você ter direito à salvação pelo sacrifício na cruz do Calvário que Ele fez por você? Se você for entender o texto, você vai ver que Jesus deixou algumas condições para Pedro sem falar para Pedro. Primeiro, Pedro, você quer andar sobre as águas? Eu não acalmo a tempestade. Vai ter que andar na tempestade. Ouviu? Glória a Deus. Ué, a igreja toda queria ficar o sobrenatural. Levanta a mão aí, irmão. É as condições de Jesus que Deus está te dando hoje. Você não quer andar sobre o sobrenatural? A primeira condição é: eu não acalmo a tempestade. Vem na tempestade. Eita glória. A segunda condição: eu não vou acalmar o mar. Pedro vai ter que andar com o mar bravio. Vem com o mar bravio, Pedro. A terceira condição: eu não vou parar os ventos fortes na tua vida, Pedro. Se você quer caminhar sobre as águas, então vem nos ventos fortes. Qual é a outra condição? Pedro, eu não vou fazer esse mar virar gelo para você vir caminhando no conforto. Comigo tem que ser no sobrenatural. Vento forte, mar tentando te engolir, no escuro, mas eu sou a luz. E mais uma coisa, irmão: o que Jesus não tirou de Pedro, e a condição de Jesus para você ser salvo nele, Jesus não tirou a pressão sobre Pedro. Que pressão? Vivenciar um milagre no meio da tormenta. É isso que Deus está falando para você hoje. Você vai vivenciar o milagre no meio dessa tormenta. O que Jesus estava falando é o seguinte: Pedro, se você quer o poder de filho, então venha caminhar como filho de Deus. Você quer poder de filho sem caminhar como filho de Deus, irmão? Se você quer poder de filho, então está na hora de você caminhar como Jesus caminha. Sobre a tempestade, sobre ventos fortes, sobre o mar, meu Deus, bravio, e no escuro. Fica de pé em nome de Jesus. Presta atenção, porque agora Pedro começou a afundar, ele começou a vacilar. Ele sentiu o vento de forma tão pesada sobre a vida dele. E nessa hora a Bíblia fala que ele começa a afundar. Mas mesmo ele afundando, ele faz uma coisa, que é o que você tem que fazer hoje, que eu faço todo dia: Senhor, me socorre. O que é o socorro de Deus? Levanta a mão aí. Pedro falou: Senhor, me socorre. Aleluia. Nós temos que ver umas lições aqui, irmãos. A primeira lição que você tem que aprender com Pedro aqui: ô glória. Porque quem está bem do lado de dentro vai socorrer quem está mal do lado de fora e também mal do lado de dentro. Você entendeu a revelação? Se você estiver bem do lado de dentro, como Jesus estava, você vai caminhar sobre qualquer tempestade, vai socorrer quem está mal do lado de fora e também mal do lado de dentro. Eu não sei se você entendeu. Você, levanta a mão, é uma ferramenta de cura. Você é uma ferramenta de socorro na vida das pessoas, porque hoje Deus está resolvendo você por dentro. O que Jesus falou para Pedro, irmãos, quando ele pega na mão de Pedro, ele podia ter ficado calado, mas ele fala: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? O Jesus queria deixar uma lição para Pedro: o seguinte: Pedro, você começou bem, você veio, você começou a andar sobre as águas. Pedro, você começou bem, você enfrentou os desafios, mas você está duvidando, Pedro. E essa dúvida vai te arrastar para o fundo. Eu não opero no meio da dúvida. Tem que crer em mim por completo. Você tem que entender que Jesus
Jesus estava falando para Pedro o seguinte: não pare por nada, Pedro. Não pare porque a tempestade chegou. Tenha fé constante. Não olhe para a circunstância. Fique os olhos em mim. O que Jesus estava falando para Pedro é o seguinte: Pedro, você começou bem e eu estou te socorrendo. E agora, meu filho, você persiste e melhora. Você persiste e melhora. Você persiste e melhora. O que Jesus está falando para você hoje, Ele está segurando nas tuas mãos se você vacilou na tua fé. Ah, meu Deus, quem sabe você começou bem, mas no meio da caminhada você começou a afundar, foi perdendo toda a fé, e você hoje está clamando por Jesus. Jesus já está perto de você, segurando na tua mão, te levantando de novo. Mas o que Ele está falando é o seguinte: tenha fé em mim, continua. Você vai persistir e melhorar. Você vai persistir e vai melhorar. Você vai persistir e vai melhorar. Você crê nessa palavra? Marcos 13:13, no final está escrito: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está querendo pessoas que perseveram aqui nessa noite. Levanta a tua mão que eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer um ato profético. Coloca a mão sobre o teu coração. Quem sabe você já enxergou áreas do seu coração, áreas do seu interior, que você sabe que Jesus precisa resolver isso por dentro de você. Isso está causando conflito e não está deixando você andar sobre o sobrenatural. Assim diz o Senhor: hoje Ele te resolve por dentro. Hoje Deus vai resolver o teu coração por dentro. Aí você vai andar em qualquer tempestade, qualquer lugar escuro, você vai estar lá, sendo luz de Deus, aleluia, para socorrer quem está afundando. Oh, Jesus poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Adore ao Senhor, adore. Levanta a tua mão para o céu e coloca a outra mão no seu coração. Nessa adoração já vai colocando diante de Deus o que precisa ser resolvido hoje. Aquilo que estava te paralisando e te afundando, Deus quer resolver hoje para você. Aleluia. Sim, Senhor. Vai, Senhor, movendo as águas, Pai, diferente, Senhor, levantando o Teu povo, Jesus. Vai levantando o Teu povo hoje, Jesus, de forma grande e poderosa. Sim, Jesus, sim, Senhor. E o quê? Sou Tua noiva apaixonada. E o quê? Te esperando para dançar. Então vem, então vem. Isso, querida, adore. Eita glória. Eu quero fazer essa oração agora por você. E eu vou pedir a Deus para resolver não só você por dentro, mas você por fora também. Tem coisas que você sabe que o inimigo tentou fazer de tudo para te desanimar. Você tentou, orou, mas ainda está difícil. Mas hoje eu vou pedir a Deus para entrar com providência sobre a tua vida. Essas coisas vão ser resolvidas, porque agora você não afunda mais, porque você está segurando a mão de Jesus. Jesus pega na mão de Pedro e vai caminhando com ele, como está fazendo com você hoje. E ele vai caminhando, e vai caminhando, vai caminhando. Quando ele chega dentro do barco, ele fala: para tudo agora. Pedro entendeu a lição. Os meus discípulos entenderam a lição. Eu vou resolver eles por dentro. Senhor Deus,
oro sobre o teu povo agora, meu Pai, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa entrar com providência, meu Pai, sobre a vida desse irmão e dessa irmã, sobre esse coração, meu Pai, que está em conflito. Quem sabe o Senhor estava com medo, Pai, de não dar conta daquilo que o Senhor entregou eles nas mãos. Quem sabe, Senhor, o problema já veio, Senhor, mais forte, como um vento mais forte, Senhor, e eles se desanimaram, duvidaram das promessas, mas Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus zeloso. Vai socorrendo cada um hoje, meu Pai, na sua individualidade. Meu Deus, vai socorrendo esse coração contrito, vai socorrendo essa alma que precisa do Senhor, meu Pai. Senhor, confirma a tua vitória, confirma a tua bênção, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você quer falar amém? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer vir para Jesus hoje? Hoje é a sua oportunidade de você encontrar Jesus e Ele resolver você por dentro. Se tem, você levanta a tua mão que nós vamos orar por você. Vem aqui, vem aqui. Oh, glória a Deus. Eita glória, vem aqui na frente. Arabandarabás. Abraça ela aqui, isso. Tem mais alguém, irmãos? Jesus está falando que tem mais gente aqui que quer ser resolvido por dentro. Candarabandarabás. Tem mais gente aqui, tem mais. Levanta a tua mão e vem, porque hoje é o dia